A gente compete tanto com os conteúdos deles que eu não estranharia se um dia o Nandinho lançasse um podcast falando sobre as fanfics. Eu realmente não estranharia porque aquele garoto ele é fanfiqueiro. Meu Deus do céu, com certeza a gente ia sofrer muito daí se E amiga, ele fizesse... ele ia ler a sua fanfic, eu tô certa disso. Ele ia ler a Oh, sua fanfic, eu tenho certeza. Oh, 10 fanfic. Meio de uma quarentena, com problemas de internet, né? Porque a gente tá sofrendo com delay de internet aqui, tentando gravar o episódio número 0 do Army Fix. Ou A Armycast. gente, né? Só a gente pra inventar uma história dessa, né? As doidas. Então, maluca. Já não tem nada pra fazer, né? Não é como se estivesse trabalhando igual uma louca, não é como se, né, tivesse até aqui de pauta de outras coisas pra fazer. Falou, amiga, você tá fazendo... Ela virou pra mim e falou, amiga, você tá fazendo o quê? Eu falei, tô fazendo nada. Ela falou, vamos gravar um podcast. Eu falei, vamos. E aí estamos aqui. Vamos gravar um podcast. Fanfiqueira, se apresenta pra nós. Fala um pouquinho de você. Então, eu sou a fanfiqueira. No Twitter, @seroladavi. Não você me vai perguntem sofrer o porquê dessa arroba. Não me perguntem o porquê dessa arroba. Não, é nada mais seria, digamos assim, não é o... Era para ser o contrário do meu sobrenome, mas eu troquei 2 letras e virou um acrônimo do meu sobrenome. E, sei lá, nunca mais troquei. Porque eu tenho muita preguiça de trocar de arroba. Eu simplesmente não entendo as pessoas que trocam de arroba o tempo todo. Eu fico perdida. Eu quero chamar a pessoa lá e eu não sei mais a arroba dela e eu não acho a pessoa. Então vai ficar lá. Começou errado, vai continuar errado até eu parar de usar aquela conta. Então, pra achar a fanfiqueira do Twitter é Vadalares, tá, galera? Digita Vadalares. Digita Vadalares ao contrário que vai dar tudo certo. Vocês vão me achar @ Vadalares ao contrário, né? Ou então busca somente por fanfiqueira. Eu acho que eu sou a única pessoa que tem escrito fanfiqueira no nome. Eu nunca vi outra pessoa. Eu sou muito exclusiva, né? Eu sou assim, rainha das invenções. É meu jeitinho. É assim, sabe? Bom gosto, classe, atitude. Tenho tudo. Mentira, gente. Eu que vos falo, tô tentando aqui dar uma de host deste episódio número 0. Sou a Randy, @merciless_sky no Twitter e em todas as redes sociais possíveis, menos no Facebook, porque o Facebook é um lugar minado de coisas aleatórias e estranhas. Então, você me acha em qualquer lugar, menos no Facebook, galera. E eu sou a fanfiqueira, @seraladavi. No Twitter e acho que em outras redes sociais associadas à fanfic, né? AO3, Wattpad, Spirit, vocês sempre vão me achar com essa mesma arroba, porque é uma arroba estranha, né? Então, assim, ninguém pensou em usar ela, só eu mesmo que, sei lá, deu um negócio aqui e falei, vou usar. E foi isso aí, ainda usei errado, né? Porque eu escrevi meu nome ao contrário errado. A pessoa tem a capacidade, né? Você percebe. Eu sou a fanfiqueira, eu tenho 23 anos. Há quantos anos, fanfiqueira? Acho que desde que eu me entendo por gente, né? Criancinha já ficava inventando fanfic na minha cabeça, contando história absurda pra minha mãe. Enfim, eu tenho essa teoria, sabe? Que a pessoa ela nasce fanfiqueira. A pessoa ela traz isso dentro dela. Não é assim, você pode aprender, mas assim, em geral, vem com você, entendeu? Você já começa ali de criança, assim, já começa na história do amigo imaginário. Eu tinha vários amigos imaginários, a gente batia altos papos. Enfim, comecei de novinha mesmo, de criança, não como se eu fosse muito velha, né? Mas comecei de criancinha. Mas assim, fanfic de verdade, eu comecei a ler por volta dos 11, 12 anos e tentava escrever uma coisa ou outra, né? Mas não era assim uma coisa bem sucedida, uma coisa que se diga, que fanfic sensacional. Até porque, né? Eu não tinha essa capacidade mesmo, gente. Pelo amor de Deus, 12 anos eu tava, sei lá, devia estar tomando leite com Toddy ainda, né? Eu concordo contigo com a relação de que você nasce fanfiqueiro.
Porque eu também tenho 27 anos, quase 27, na verdade, 26. E eu comecei a inventar historinha desde que eu me entendo por gente. Sempre É inventei. verdade, né? Você vai fazer 27, você é libriana igual de mim, meu Deus, agora. Meu Deus do céu, gente. Que fofa. Ela é fofa igual de mim. De vez em quando ataca o demônio, mas ela é fofa igual de mim. É porque eu tenho uns negócios em virgem. O que eu ia falando, eu também acredito nisso da questão da fanfiqueira nascer junto, né? Você nasce fanfiqueira é quando você começa. No meu caso, quando eu era pequena, eu inventava história, inventava mentira também. A galera Ai, eu acreditava. também era mentirosa, amiga. Eu acho que também é outra coisa de fanfiqueira ser meio mentiroso quando é criança. Você conta as histórias milaborantes que a sua mãe olha pra sua cara e fala assim: isso não aconteceu nem aqui nem na Tá. China. Tá. E eu tenho uma fanfic, acho que a fanfic primordial da minha vida foi a fanfic que eu inventei que uma tia minha tinha sobrevivido a uma tia, tipo, tia-avó, sabe? Tinha sobrevivido ao Titanic. Amiga, aí você foi longe, hein? Eu acho que essa é a Olha, primeira fanfic que eu tenho na memória, assim, eu não escrevi ela, só contei, né, essa história muito mirabolante, onde uma tia-avó, tia tataravó, tinha sobrevivido ao desastre que foi, né, o Titanic, né? Não, eu Ou gosto. seja, eu já peguei uma coisa da cultura ali do filme, né? Pegou o filme ali em 97 e já inventou uma história em cima disso. Não, eu tô gostando de ouvir essa história. Assim, é a primeira vez pra quem tá ouvindo a gente, é a primeira vez que eu estou ouvindo essa história sua, porque isso diz muito sobre o estilo de fanfic que a gente escreve, né? Olha só, você fantasiou que a sua tia-avó sobreviveu ao Titanic. E, cara, desde que eu me entendo por gente, eu fantasio com romance. Eu sempre fui de criar fanfic na minha cabeça, de namorinho, de ai, fulaninho tinha que ficar com ciclaninho, sabe? Bem umas coisas clichê mesmo. E, cara, eu sou a rainha de escrever clichê, né? Assim, o que eu sei escrever de melhor é escrever clichê. O que eu me divirto escrevendo Eu amo é escrever clichê. clichê. Clichê é a melhor coisa que existe no mundo das fanfics. É o Ah, melhor que cara, tem. fanfic clichê é muito bom. Mas você escreve umas fanfics assim, meio fantasia, sabe? Tipo, você tem Filho da Lua, por exemplo. Tá, Filho da Lua não é. Aliás, pessoal, recomendo Filho da Lua. Filho da Lua é. Eu gosto muito de Filho da Lua, tá, gente? Eu sempre falo de Filho da Lua pras pessoas. Porque eu gosto muito dessa fanfic. Você tem Filho da Lua, você tem The Fairy, você tem umas coisas assim no mundo da fantasia, sabe? Eu acho que pode ter ligação, amiga, aí com assim, reminiscências da infância fofiqueira, entendeu? A infância fanfiqueira. A infância da fanfiqueira é o que nos torna as fanfiqueiras que somos hoje, né? Porque a gente vai. O bom de ser fanfiqueiro é que você se autoestimula, né? Você vai inventando fanfic em cima de fanfic da sua cabeça. É imaginação, né? Imaginação. Não, o Enfim. duro é, eu não sei você, mas eu tenho uma imaginação muito fértil. Às vezes eu não gosto que as pessoas me contem certas coisas porque eu vou imaginar aquilo, eu vou ficar desgraçada da cabeça com a imagem que eu tô imaginando. Não É vai verdade. ser legal. A gente se conheceu num grupo, né? Num grupo, a galera montou um grupo aí das pessoas 20 mais. E Era aí, um, era um grupo de arma velha. Muito engraçado. Arme velha. E aí, eu conheci a fanfiqueira, eu falei, putz, cara, que nome legal, essa pessoa deve ser legal, porque se ela tem o nome fanfiqueira no nome, né, ela deve ser uma pessoa da hora. E aí ela descobriu que eu era simplesmente surtada. Surtada, laudo surtada. E aí juntou com mais uma outra surtada, que sou eu, né, Mandy, e a gente fica surtando no Twitter todo dia. A gente surtar no Twitter, a gente surtar no WhatsApp e não tava suficiente. Aí a gente resolveu surtar em Não tava. podcast. A gente resolveu surtar em podcast e eu descobri essa plataforma maravilhosa aí para gravar podcast e aí estamos Anchor, aí, gente. tudo pra mim. O que é o projeto desse podcast que a gente vai apresentar hoje no episódio número 0, como ele vai funcionar, né?
que vão ser divididos em fanfics, né? Ou seja, a gente não contente em surtar em cima das fanfics, escrever fanfic, postar fanfic e ficar falando o dia inteiro sobre o assunto, a gente resolveu fazer um podcast especial para isso. Não, isso sem contar as fanfics que a gente cria sobre a vida real, né? Porque, assim, a gente vê, por exemplo, uma interação. A Randy surta muito com o Minjun. E eu surto muito com o Nanjin. Assim, são os nossos OTPs principais. Mas, assim, aparece D-Hope, aparece Chuseok, aparece qualquer outro chip, a gente tá surtando também, criando Taegi, amo. Então a ideia aí é a gente surtar juntas e vocês escutarem e também darem seus palpites no podcast, no Armcast, sobre fanfics. Exatamente. Aí, fanfiqueira, explica um pouco mais como é que vai funcionar de início os nossos surtos. Pensando e estruturando como é que a gente ia fazer isso. Para que fosse uma coisa legal e que as pessoas que estivessem ouvindo também de alguma forma pudessem participar junto com a gente e acompanhar, né, o que a gente tá lendo. Então, a ideia é que a gente vai pegar fanfics que nem eu, nem a Randy leu ainda, para discutir sobre, e vamos fazer uma série de episódios. A ideia é que sejam em torno de 3 ou 4 episódios para cada fanfic, né? Pra gente poder trabalhar. Em cada episódio a gente vai falar de uma sequência de capítulos, né? E aí a gente vai conversando, trocando ideia, qual foi o surto que a gente teve naquela sequência de capítulos, quais são as teorias que a gente tem para os próximos capítulos. A gente também vai sempre dar uma olhadinha na seção de comentários, porque eu não sei vocês, mas os comentários para mim são sensacionais, principalmente no Wattpad, que as pessoas podem ir comentando por parágrafo. Tem cada pérola. Vamos fazer uma curadoria de comentários também, né? Uma curadoria de comentários, porque tem cada pérola que às vezes assim, a cena foi engraçada, mas o comentário é tão engraçado que faz a cena ficar mais engraçada ainda. E no final de cada série de episódios, né, a gente tem a pretensão de entrar em contato com os autores, né, que fizeram a fic, para saber um pouco mais sobre qual que era a visão dele quando ele criou aquele universo daquela fic, contar algumas curiosidades, porque acho que todo fanfiqueiro escreve a história, mas não coloca tudo que imaginou, né? Tudo que desenvolveu na sua cabeça. Então, algumas curiosidades. A gente vai tentar também abrir para vocês um tempinho antes, colocar a hashtag a gente vai ter uma hashtagzinha para vocês comentarem, né? Pra gente angariar algumas perguntas de vocês pra gente também fazer com os autores, para criar essa linha direta, digamos assim, né? Esse vínculo com o autor. Porque às vezes a gente... Não, e às vezes a gente tá lendo uma fanfic e tá gostando pra caramba e tal, e alguns autores eu já vi que às vezes não colocam as redes sociais deles, né? Disponível lá. Uhum. Às vezes porque a conta tá numa conta secundária, ou porque não editou a conta, enfim. E aí depois, um tempo depois, você descobre que ele tá no Twitter, por exemplo, e fica, meu Deus, eu queria muito perguntar sobre essa fic, eu queria muito saber isso sobre às vezes não tem coragem, né? E às vezes descobre, mas não tem coragem também. Né? Quando eu conheci a fanfiqueira, ela tinha muito medo de conversar com as pessoas. Falava, ai meu Deus, eu não vou conversar inclusive a gente começou a conversar, e eu lembro que acho que você tava escrevendo alguma fic. E aí você precisava de... Filho da Lua. Exatamente, e aí você precisava de umas opiniões, e você já tinha começado a postar Filho da Lua, e eu fiquei, meu Deus, é você que escreve Filho da Lua, como assim? E daí... Um pequeno momento fangirl. Nossa, eu fui muito fangirl, depois eu fiquei olhando e falei, gente, essa garota vai achar que eu sou doida, ela nunca mais vai conversar comigo. E aqui estamos, gravando podcast agora. Pra vocês verem que fanfiqueiras
história são gente como a gente também, né? Exatamente. É meio doida, né? Assim, mas. Todo surtando, todo mundo imaginando umas ideias muito malucas e tentando escrever. E uma das ideias do podcast também é falar sobre escrita, né? Falar, eu acho que hoje em dia eu gosto muito mais de falar do processo. Eu acho que a gente vai ter essa liberdade para falar sobre processos criativos e de escrita junto com outros escritores, por causa que é um tópico que hoje eu acho que a fanfic, a história é muito boa, mas eu sempre quero ver o além disso também, ver essa parte mais técnica, vamos dizer assim, cada um tem as suas maneiras de criar, como é que desenvolveu, da onde que tirou a ideia, como é que veio a inspiração para histórias tão mirabolantes, que eu acho que o mundo das fanfics vai muito além, claro, do fandom do BTS, vai muito além, né? A gente não consegue nem mensurar. E é uma infinidade de pessoas criando conteúdos muito legais, criando histórias mirabolantes, muito elaboradas, e de graça, né? A maior parte, né? Vamos dizer assim, 98% é um conteúdo gratuito de leitura que você acha facilmente nas plataformas. Existe um preconceito muito grande com a fanfic, né? Ah, fanfic, fica inventando historinha com idol, com filme, com história. Mas eu acho que se a gente Com o parar que pra. for, né? É, com o que for. Você Porque, pode fazer uma fanfic com o porque mocinho da. Inclusive já fiz, né, amiga? Inclusive eu já fiz essa fanfic. A fanfic com o mocinho da farmácia fiz mesmo. Randy acompanhou de perto a minha decepção. Oh, meu Deus. Gente, mas não, a decepção foi só porque ele namorava mesmo, tá? Mas eu fiquei lá bem criando a fanfic na minha cabeça. Oh, meu Deus. Tá vendo? A fanfic, não para pra pensar, é uma forma de arte também. E eu acho que deve ser respeitada e deve ser vista como tal. Até porque se a gente para pra pensar, cara, o ser humano, desde que se entende como ser humano, faz fanfic, né? Porque o que é a mitologia grega, se não uma grande fanfic, né? Se a É uma gente... grande É uma fanfic. grande fanfic. Na verdade, a gente chama de fanfic porque tá voltado para um fandom, né? Tá voltado para Ou a seja, ideia de fã, né? Você escrever sobre é algo que você fã. é fã. Mas se você parar pra pensar, a mitologia como um todo, ela é uma grande fanfic. Porque as pessoas começaram a escrever e contar histórias que elas ouviam, né? Dos seus pais, dos seus avós, sobre os deuses. E eles adoravam os deuses, né? Então, Uhum. é uma espécie de ídolo, é uma espécie de fanfic, se a gente for fazer assim se a gente for dar uma esticada assim no conceito, eu acho que Uma analogia, uma é análise. fazer uma análise. Da... Análise do. Cara, agora eu não posso ouvir essa palavra que eu lembro da figurinha do Supremo com a mãozinha na É o cara meme. assim. Cara, sensacional, velho, sensacional. Então, vai muito lá longe. Eu acho que, cara, eu particularmente já li, eu acho que a Randy também. Cara, eu já li fanfic que, assim, era no nível de uma grande obra, assim, sabe? Tipo, de fantasia, sabe? Assim, são histórias tão bem feitas e tão bem escritas, com universos inteiros criados, assim, para aquela história, que se não tivesse o nome ali de um artista, você leria e falaria, cara, isso aqui é um livro de fantasia famosíssimo, vai na linha de Crônicas de Nárnia e tudo mais, entendeu? Então eu acho que existe um certo preconceito, e eu acho que até um pouco da nossa vontade de falar um pouco mais sobre fanfic é para quebrar um pouco disso, né? De que fanfic é uma É, coisa de menina maluca que fica imaginando que namora o idol. Não, cara, pelo menos assim, eu sei que eu li, a Randy leu, e muito provavelmente quem tá ouvindo já leu também. Fanfics que, cara, não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com imaginar que namora o idol. Vai muito além, discute coisas muito interessantes, discute sobre saúde mental, discute sobre relacionamentos abusivos, sabe? E é muito legal a gente família. discute sobre uma série, discute sobre vida, né? E eu acho que é muito legal a gente ter isso, isso retratado de uma forma artística, né? Através da fanfic. E a fanfic,
Hoje ela é, como eu falei, tem uma vastidão de opções na internet. A gente não está aqui para julgar se a FIC é boa ou não, Sim, muito né? importante a Histórias gente falar isso. somente, somente para surtar junto com vocês. E também, né? Hoje com a internet, todo mundo pode escrever uma história, todo mundo pode elaborar uma ideia que tem na cabeça, crescer junto, como a gente falou, né? Quem nasce fofiqueiro tem aquela ideia que todo ser humano é um storyteller, que é um contador de histórias, né? O que acontece é que algumas pessoas se interessam por esse assunto, em contar uma história escrita e estuda muito para isso. A satisfação está entre essa comunicação. Hoje eu acho que a comunicação com os leitores é muito mais direta. Você consegue Sim. conversar com quem está lendo, Amém, trocar Twitter. ideia. Amém Twitter e todas as outras redes sociais, né? Mas assim, a ideia também então de ler fanfic é conversar sobre escrita, né? E também falar um pouco falar um pouco sobre tudo também, né? Falar um pouco, surtar e também elaborar as teorias aí. A ideia é que sim, a gente vai ler desde das fanfics mais clichês, assim, e que a maioria das pessoas fala, isso aqui é história bobinha. Não, a gente vai ler também porque a gente adora essas histórias clichês. A gente adora um romancezinho assim, ai, eu saí para tomar meu café no Starbucks com meu coquetel. Outra coisa, a gente não vai entrar muito em assuntos polêmicos, a gente decidiu em conversas aí que nós vamos tentar evitar fanfics que tenham degradação, incesto, relacionamentos abusivos romantizados e todas essas coisas que a gente está tentando nesse momento, nessa mudança, né, de áreas da fanfic, mudar um pouco a direção dessas histórias, trazer histórias que tenham profundidade, sim, tragam coisas que sejam chocantes, sim, mas que não precisam romantizar assuntos que sejam tão sensíveis para o público geral, É, né? exatamente. Assim, não é que a gente não vai tratar de assuntos sérios, né? Tem muita fanfic aí que fala sobre assuntos sérios, mas fala de uma maneira responsável. E essa é a ideia, que a gente vai trazer histórias aonde esses temas podem até ser tratados, mas tratados de uma maneira responsável e consciente, né? Não romantizando uma série de problemas, né? A ideia é que a gente fala de coisas saudáveis, né? Mesmo quando a gente não falar de coisas, de atitudes saudáveis, mas a gente sempre vai estar buscando trazer histórias que tratam isso de uma maneira consciente e saudável, né? Se for para falar de questões de saúde mental, que seja uma fanfic que tenha um cuidado, né? E tem fanfic muito legal que fala sobre saúde mental, é, ou a falta dela, né? De uma maneira responsável. Tem gente que traz conceitos da psicologia, tem autor que estuda psicologia e que traz isso para FIC e é muito legal, né, de ver isso. Mas é sempre tendo essa ideia. Até porque a gente não tá aqui para criticar o trabalho de ninguém, a gente não tá aqui para pegar a fanfic e falar, nossa, que fanfic horrorosa, meu Deus, denuncie essa fanfic. Não, a gente não vai fazer isso, Jamais, né? A gente jamais. vai mandar denunciar lá no Twitter mesmo. Quando a gente vê coisa errada, a gente fala, galera, ó, isso aqui não dá, essa fanfic aqui tá romantizando um trem errado, ilegal, mas isso aqui vai ser lá no Twitter, né? Aqui a gente vai falar, a gente vai fazer uma curadoria, né? Como a gente já falou anteriormente. Vocês vão poder dar sugestões pra gente através das nossas redes sociais. A gente falou isso anteriormente? Eu não sei se a gente falou. Falar um pouco sobre a gente falou nossas redes sociais para vocês acharem a gente, mas pegando o engate desse assunto, então, para vocês conseguirem conversar com a gente pelo Twitter, especificamente, a gente só vai falar pelo Twitter, usando o hashtag Armcast, pergunta, manda seu comentário e também a sua fanfic como sugestão, porque a ideia também é a gente
pegar sugestões do público geral de fanfics. A ideia é que a gente leia fanfics que a gente não leu ainda, né? Pra gente poder reagir e comentar ao vivo, né? Isso. Garota desmaiar ao vivo. Mas então, as fanfics também podem ser de qualquer chip, né? Começando aí, né? Não precisa ser qualquer chip mesmo, gente. Claro, A gente chipa tudo aqui nessa casa, tá bom? isso. Pode Nessa mandar. casa não temos preconceito com nenhum chip. A gente aceita todos, a gente lê todos. Porque a gente gosta de todos. Número de views é importante para nós? Não é importante também para nós. O que importa para nós é que a fanfic esteja finalizada para que a gente possa comentar ela do começo ao fim. Então, já avisando que vai ter spoilers, vai ter bastante spoiler. Se você não quiser ouvir spoiler, leia os capítulos primeiro, porque a gente vai informar nos episódios quais são os capítulos que a gente está lendo naquele episódio. Vai estar lá no nomezinho de cada um dos episódios. Então, se você não quiser spoiler, se você não quiser ser surpreendido, leia primeiro e aí depois você escuta a gente. Mas escuta a gente, tá bom? Escuta a gente. Surta de novo com a gente. Leia, surte e volte para surtar com a gente aqui no podcast. Para começar, a gente recebeu a indicação para ler uma fanfic aí, que é uma fanfic terminada. O chip é Nandin, então é o chip OTP da fanfiqueira, ou seja, muitos surtos aconteceram neste podcast. Né? Gente, e eu amo essa autora. Eu tô acompanhando. Eu conheci ela por causa de uma outra fanfic que ela ainda está escrevendo. Eu espero muito. Por favor, Georgia, por favor, termine essa fanfic pra gente poder falar dela no Marmicast. Porque ela é muito maravilhosa. E eu conheci ela por causa dessa outra fanfic, né? E ela foi uma das primeiras pessoas com quem eu comentei que a gente ia dar início a esse projeto e ela super apoiou. Falou, nossa, que legal, vai ser tão bom ter um podcast sobre isso. E aí eu falei com a Randy, falei, cara, vamos ler a dela, porque assim, ela ficou tão empolgada com o podcast. Vamos, ela tem fanfic terminada, e aí a gente abriu o espaço. Então, primeira fanfic que vamos ler é o quê? Meu OTP, escrito pela minha querida Georgia, que se chama Remember Me. Beleza, eu vou ler aqui a sinopse bem rapidinho para vocês da Remember Me. A gente vai deixar no fixado dos nossos Twitters aí os links, porque está postada tanto no Wattpad como também no Spirit. Você acha a fanfic completa de Remember Me, Nandin. Vou ler para vocês a sinopse. 2 amigos são levados para longe um do outro quando um deles se muda com a família para os Estados Unidos. Antes da partida, fazem uma promessa, a qual, com o tempo, se torna apenas uma memória de infância. 15 anos depois, Namjoon volta à Coreia e, na necessidade de um emprego, acaba indo trabalhar como modelo em uma revista de modas, da qual Seok-jin é fotógrafo. Namjoon não sabe, no entanto, que conhece muito bem o homem bonito e simpático atrás da câmera. Seok-jin não percebe a semelhança entre as covinhas adoráveis do modelo e as de seu antigo amigo. Algo parece surgir entre eles, mas o passado ainda os prende. Nunca se esqueceram do sentimento singelo que deixaram para trás. A esperança de um reencontro ainda está fortemente presente em cada um. O que não sabem é que já reencontraram e aquele antigo sentimento está mais próximo do que imaginam. Olha, é uma sinopse bem completa aí. Já passei raiva só na sinopse, gente, porque você já consegue prever que você vai passar raiva, você porque eles vão ficar... Sente o drama ali que eles não se conhecem. Não lembram do... Assim, né? Já tem uma coisa assim, Friends to Lovers, que eu gosto bastante. Eu gosto muito desse conceito de Friends to Lovers, porque, assim, até tem um porquê, né, de eu gostar tanto de Nandin, porque Nandin é uma coisa muito Friends to Lovers, muito doméstico, assim, casalzinho fofo,
que é o tipo de romance que eu sou completamente maluca por, né? Então já começa nessa vibe assim, Friends to Lovers, mas tem um angst assim de um não lembrar do outro e uma vibe assim de eu te conheço, não sei bem da onde, mas gostaria de conhecer mais e alguns segredos assim, porque dá a entender que tem uns segredos aí por trás, né? Tem um porquê deles não Tem. lembrarem um do outro, tem um clima de romance, um clima de tensão. Ai, tudo. Já senti que vou sofrer. Aliás, eu não tinha lido essa fic Então, até hoje, porque eu olhei e falei, eu vou começar por Love Maze primeiro, porque essa daqui eu vou sofrer, essa daqui eu vou chorar. então, Jorge, estamos esperando aí para ver como é que vai decorrer. Então, no nosso próximo episódio, a gente começa Remember Me da Georgia no Wattpad. Nós leremos os comentários que tem no Wattpad dessa fic. Então, se você quer nos acompanhar nessa jornada aí, nossa, de leitura e surtos, nós leremos os primeiros 5 capítulos, ou seja, o prólogo mais o capítulo 1 ao 4, beleza? E a Exatamente. gente espera você para a próxima semana. Deixa a sua mensagem para a gente lá no Twitter pelo hashtag ArmyCast. E é isso, gente. Espero que vocês nos acompanhem. Até a E próxima. se vocês quiserem conversar com a gente, quiserem interagir com a gente, quiserem mandar DM, falar, eu adorei, eu queria que vocês lessem assim, se vocês não tiverem coragem, né, às vezes a gente fica meio sem graça de mandar mensagem aberta, quer mandar DM, só lembrando que a minha arroba é @seraladavi, ou você pode me procurar como fanfiqueira. Eu tenho quase certeza que eu nunca vi outra pessoa com esse nome. E se você quiser encontrar a Randy, você pode pegar a arroba dela, que é merciless, com 2 S, underline, sky. E se você já quiser começar a ler, para se preparar para a semana que vem, é só você buscar ou no Spirit ou no Wattpad por Remember Me, ou pelo nome da Georgia lá, que é Nandin Tree, né? Uhum. Nan- Nanjing Tree, ou seja, Trinidade do Nanjing, né? Nanjing Tree. Eu não sei, Quando eu li o arroba, eu pensei nisso. eu não sei se foi essa a intenção dela, não. Mas, Acho que não. Mas é que toda vez que eu vejo Tree, eu lembro de Trinity, e daí eu fico pensando, Trindade do Nanjing, mas são só 2 pessoas. não, a Trindade é eu e as outras 2 pessoas que chipam o Nandin, né? É isso. Ah, é? Basicamente. Brincadeira, brincadeira. Tem muita Nossa, gente chipa em vez, Nandin, mas olha. olha, pra você ver, o que você vai ver? Uma pessoa que faz teoria de tudo e outra que surta que nem uma. Esse negócio vai dar bom, né? Quer dizer, ou vai dar muito bom ou vai dar muito ruim. Eu espero que dê muito bom. Porque Ou a gente vai ficar falando sozinha na internet, como a gente sempre faz. a gente já faz isso assim, no privado, né? Agora a gente vai passar uma vergonha pública, mas tudo bem, a gente tá acostumada. É isso aí, gente. Então, até a próxima. Até, Espero gente. vocês. Valeu, um beijo pra Tchau, todo tchau. mundo. Tchau.